Bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui começando mais um programa Falando com Magia, sempre procurando trazer uma perspectiva, um ponto de vista fora da caixa, uma maneira diferente da gente entender o místico, o esotérico, o transcendente, como eu gosto de chamar. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa perspectiva da realidade e uma pessoa muito especial que vai estar aqui com a gente, falando aqui sobre as ideias do Tom Campbell. Ele procura trazer uma visão física científica bastante estruturada sobre aquilo que a gente entende sobre o que seja místico, esotérico, às vezes muito mais religioso até. A própria realidade, como a gente percebe, seria basicamente a própria consciência, a nossa consciência que a gera, que a estimula e que a organiza. Hoje a gente vai estar falando aqui com o Mário Jorge Santos. Mário, muito obrigado de você estar aqui com a gente. Enorme prazer estar com você aqui para a gente poder falar com a nossa audiência com tanta propriedade que você tem sobre o que o Tom Campbell trouxe com a sua My Big Tour. Teoria de tudo, é isso? Minha grande teoria de tudo. Ari, bom dia a você. Bem-vindo a todos, a sua audiência. Muita gratidão pela oportunidade. São assuntos que eu adoro conversar e estou tendo esse prazer de conversar com você. Já fizemos um pouco de prévia de bate-bola aí, é muito bacana, é um assunto, né, que pode ir ao infinito. Então, vamos tentar trazer algo de legal e interessante para as pessoas. Nunca. Exato. Mas, Mário, antes que a gente desenvolva aqui na nossa entrevista, eu sempre acabo me engatando aqui uma segunda, mas antes disso, vamos fazer uma apresentação um pouco de você aqui para a nossa audiência e do trabalho grande que você tem feito aqui junto com o Tom Campbell. Mário, você é engenheiro, pós-graduado em economia, palestrante, mestre em PNL, estudante de filosofia, metafísica e divulgador das ideias do Tom Campbell em língua portuguesa, que é o que a gente vai estar falando hoje, do The My Big Tour. Theory of Everything, seria isso? Teoria de tudo, né? Uhum. Como é isso? Como se explica a teoria de tudo, segundo Tom? Ele buscou, primeira coisa, ele tem minha grande teoria de tudo que ele põe na frente, mas ele já explica logo no início que não é uma questão de orgulho, que nem caberia se a pessoa realmente está chegando a alguma coisa. Ele já deixa logo bem claro que é porque ele está trazendo um mapa da realidade para ajudar as pessoas, mas é um mapa que ele desenvolveu e vai servir para as outras pessoas apenas como mapa, né, que vão ter que trilhar o próprio caminho e retrabalhar ou redesenvolver a própria teoria a partir do mapa dele. Né? Então ele oferta isso como mapa e já fala que é para ninguém acreditar em nada. Então, que é outra coisa que logo de cara já me atraiu também. Logo no início ele fala que não é para acreditar em nada do que ele está dizendo, que a posição ideal, a forma ideal de se aproximar dessas ideias é manter a mente aberta para considerar as possibilidades e cética para não acreditar em nada, a não ser que seja da sua própria experiência subsidiando aquilo. E é uma teoria de tudo, que é o santo graal da física e da ciência como um todo. É uma coisa que o Einstein procurava, que o Stephen Hawking procurava, e que não encontraram, né? Porque eles encontraram teorias parciais, encontraram como o Einstein a relatividade, o pessoal da física quântica encontrou a quântica, então um é para o mundo macro e altas velocidades, o outro é para o mundo micro e uma não conversa com a outra, então são teorias parciais. O que eles estão buscando, o santo graal, seria uma teoria que explicasse tudo. E olha que eles estão falando do tudo material, porque eram cientistas materialistas. No caso do Tom, ele começou essa teoria como uma teoria da consciência, que ele pesquisou sobre isso a vida inteira dele, e ele queria entender e poder explicar para o mundo como é que a consciência era, como ela funcionava, de onde ela vinha. E quando ele conseguiu montar uma teoria da consciência, ele descobriu que ela explicava a física quântica, a realidade e todo o resto. E aí, então, se tornou essa teoria de tudo mais ampla. Por isso que é grande teoria de tudo. Não é aquela teoria de tudo que explica só o mundo físico, ela explica tudo.
É fascinante. Você falou do Stephen Hawking, e ele tem uma teoria de tudo, e talvez seja por isso que o Tom tem a minha teoria de tudo, né? Ele é um pouco mais comedido com isso. Mas vamos falar um pouquinho aqui primeiro de Tom Campbell, essa figura tão fascinante que fez com que você colocasse essa energia toda que você colocou em cima da tradução dos livros. A gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso que você tem desenvolvido. Vamos aproveitar e colocar aqui a foto do Tom Campbell aqui na tela, só para contextualizar as pessoas. Você aqui da nossa audiência, faça suas pesquisas, dá um Google, procura aqui o site do Mário, inclusive, que tem todas essas informações aqui em português, tem os livros, mas enfim. O Tom Campbell, ele é um físico nuclear americano, especialista em simulações, trabalhou para a NASA, para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e que, em paralelo, ele trabalhou por 30 anos, se eu não me engano, né, Mário, em pesquisar e experimentar consciência, tendo desenvolvido a sua teoria de tudo, a sua My Big Theory of Everything. O que é a My Big Theory? O que é a teoria? Então, numa primeira instância, né, você tem que é uma trilogia de livros onde ele explica o funcionamento da realidade. E não é um livro para cientistas, ele não fez com esse foco. É um livro que vai ajudar as pessoas a entender o que elas são, de onde vêm, o que estão fazendo, todas aquelas perguntas da filosofia. De onde eu vim, para onde eu vou, Exatamente. quem eu sou. Se localizar, porque se você tem um entendimento melhor, né, são livros escritos para as pessoas, para que elas possam se entender, se encontrar e ter uma vida de melhor qualidade, né? Buscar algum grau de felicidade nessa vida, que muitas vezes as pessoas sofrem aqui a vida inteira. Pessoas normais, não tem um aspecto científico. Não tem fórmulas, não é um livro fórmula. de fórmulas, é um livro escrito outra coisa que também, né? É com raciocínio, ele te leva por um caminho da razão, né? Ele já vai recomendando que não é para acreditar em nada e não há necessidade de crença alguma, né? Ele parte de dois pressupostos básicos, que são as suposições onde ele usa para construir o modelo da realidade. Um é que a existência da consciência, que é algo que você mesmo experimenta, né, que você percebe as coisas através da sua consciência, né? Então todo mundo, de alguma forma, aliás, a gente diz, olha, estou consciente, no sentido até de estou acordado ou algo assim, e quando está dormindo ou desacordado, está inconsciente. Então consciência é uma coisa que as pessoas têm uma intimidade, apesar de nunca olhar muito para ela, mas não é nada de estranho, né? Não é nada de nenhum conceito alienígena. E o outro é o da evolução, que é a evolução, que um dos aspectos, a evolução atua sobre tudo, inclusive sobre a consciência, sobre a fonte, sobre essa consciência que, de início, começa vazia, mas com potencial de vir a desenvolver tudo, né? E ela evolui. E quando chega na questão da criação dessa realidade, a gente tem aqui a biologia, onde a gente vê a evolução. A gente vê a evolução do universo como um todo, né? Do plasma inicial, da explosão, se transformando em estrelas, planetas, sistemas, né? Isso é evolução também. Mas, assim, a gente vê na biologia uma coisa mais prática e direta, que é a biologia experimentando de tudo e mantendo o que vai melhor e incorporando e fazendo desaparecer aquilo que talvez não funcione tão bem, e experimentando de tudo até chegar, né, supostamente, em todos os seres vivos que a gente encontra no planeta, inclusive o ser humano, né? Então, esse é um exemplo da evolução, e ela atua aqui como um reflexo da evolução na fonte, né? Então, esses são os dois pressupostos. E a partir disso, que é uma outra coisa, né? A ciência diz aquele princípio de Ockham que se algo é muito complexo, não tem muita probabilidade de ter fundamento real, né? Quanto mais simples, mais provavelmente próximo da realidade, do que realmente ocorre. Né? E então, a teoria se baseia nesses dois pressupostos. Porque o pressuposto na ciência é sempre algo do que você parte para desenvolver o seu raciocínio. E depois, o seu raciocínio tem um modelo, um mapa, que gera consequências que são previsíveis. E aí você verifica, na realidade, se aquelas previsões são factíveis ou não. E é assim que você valida ou não um modelo, através das consequências, dos resultados que você chega com ele. E não olha, cheguei aqui, olha a consciência, olha a foto da consciência. Né? Não é assim que a ciência funciona. Ela funciona. O pressuposto gera o modelo gera previsões, e se cumpridas as previsões, você chega com evidências a favor daquela teoria. Não é
essa ideia de que você prova que está certo ou errado, hoje em dia é o seguinte, você está trazendo evidências que está mostrando naquela direção e enquanto você não encontrar nenhuma evidência contra, tudo bem. O dia que aparecer uma, desmancha a teoria e você começa a ter que elaborar uma mais completa que englobe aquela nova possibilidade. Sensacional. O que eu acho fascinante no trabalho do Tom Campbell e de tantos outros físicos, físicos quânticos, cientistas que têm cada vez mais se aproximado dessa ideia da virtualização dessa realidade, de uma consciência que está apartada disso, enfim, que o mundo concreto ele não é exatamente como ele é, e buscando todas essas respostas, o que nos chama muito a atenção é o paralelo que isso tem com o que nós conhecemos como conhecimento oculto, hermético, místico, esotérico, um conhecimento milenar, que eu reconheço que é bastante fechado, a gente trabalha nisso todo dia, mas a convergência disso, de uns tempos para cá, tem sido bastante fascinante, realmente. O trabalho do Tom, talvez ele traga a um dos níveis mais superiores que eu pude perceber de honestidade intelectual, né? Dentro do universo científico, a gente percebe muito isso, o cientista com as suas verdades, né? Essa coisa toda, e é muito tranquilo a forma como ele encara isso e traz para o seu público, dentro dos livros, a gente vai falar já aqui deles, para o nosso público. Nesse contexto, você falou aqui das prerrogativas filosóficas. Então, quem seríamos nós? Então, dentro desse contexto, o que nós realmente somos, né, é consciência. Consciência, o que é consciência desse aspecto? É onde a gente percebe tudo, onde tudo é concatenado, percebido, criado. Né? Criado assim, veja, somos uma parte da fonte, primeira coisa. A fonte é consciência, então tudo parte de uma consciência vazia que evolui para ser tudo que é e gerar tudo que pode ser gerado. E nós, em algum momento da evolução dessa consciência, é uma coisa bastante que difere, tem similaridades com algumas tendências, mas assim, tem muitas pessoas que entram em contato real com a fonte e fica maravilhada com o tamanho, né? E imagina que aquilo é sempre assim, sempre foi assim, e vai ser sempre assim, e já sabe tudo. O gigantismo daquilo a qualifica como algo absoluto, né? Mas assim, como perfeita, e já está pronta, e vai estar sempre pronta, né? E no caso dele, vamos dizer, ele entrou em contato, mas com a mente de cientista ele continuou pesquisando, continuou entrando em contato, continuou analisando. Ele teve experiências místicas, então, para... Teve, a gente pode entrar um pouco nisso também, mas assim, o fato é que ele manteve, mesmo tendo as experiências, por assim dizer, místicas, ele manteve a mente de cientista. Ele teve a mente aberta de olhar aquilo e olhar e revisar, científica. Por exemplo, ele não tem nada contra, por exemplo, uma das coisas que ele estudou é os livros do Sete, que não sei se você conhece, que ele naquele momento, 30 anos atrás, quando ele estudou, ele e os colegas deles no laboratório Monroe, que eles montaram, para estudar a consciência, ele falou, olha, do que a gente está experimentando aqui com a consciência, com estados alterados, induzidos por meditação, estados meditativos, não por drogas, né, que eles tentaram trabalhar de uma forma científica, porque já é um tema subjetivo. Então, eles mantiveram sem influências estranhas, né? E eles fizeram esses estudos e foram experimentando e repetindo experimentos, variando alguma coisa e vendo o impacto que tinha. Foram experimentos realmente científicos, olhando o lado subjetivo, porque você tem como entrar em contato com a consciência através da sua própria consciência. Né? E o primeiro contato que ele teve com isso, não sei se interessa colocar esse ponto agora, mas talvez caiba, porque ele era um cientista materialista, ele estava fazendo pós-graduação, ele já tinha 3, 4 graduações em matemática, em física, e ele estava fazendo pós-graduação, e ele se deparou com um cartaz de meditação transcendental, falando dos benefícios da meditação transcendental, que hoje é coisa comum, mas naquela época era novidade, e estava falando que trazia melhor foco, concentração, menos necessidade de sono, e ele
tinha que trabalhar, corrigir prova, dar aula, fazer os... É isso aí que eu preciso. E aí, melhor, é isso aí que eu preciso. E ele falou que lá dizia que não precisava de entrar para nenhuma religião, nada, que era verificar o método, experimentar e aplicar e que trazer benefícios praticamente imediatos. Ele falou, né? Vamos lá. Mente aberta, ele arriscou e foi olhar. E aí ele começou na primeira oportunidade, quando ele acabou tendo que ir numa outra sessão, a primeira era só uma palestra, e ele entrou em contato com a meditação, deram um mantra para ele até faz muita brincadeira, ele tem muito, muito bom humor, porque às vezes esse assunto é pesado. Sim, tinha que levar isso da forma mais tranquila possível. E ele já começa porque às vezes a pessoa não entende, mas o que está fazendo esse dedão do pé aí na capa do livro, né? Já é um pouco do humor aí que a gente exatamente, percebe. Porque TOE é Theory of Everything, e também é Big Toe, é o dedão do pé. Então, é mesmo? Então ele já pôs um dedão do pé e pôs ele meio virtual. Você vê que tem aquela telinha da construção virtual da imagem. Então, assim, tem 3 mensagens aproveitar para minimamente. Começar a mostrar os livros aqui mesmo, que ele está se referindo aqui. Esse aqui é o livro número 1. Número 1, Despertar. Que é o Despertar, Minha Grande Teoria de Tudo, Thomas Campbell. Tá aqui o dedão, Big Toe. O humor já começa na capa. Então, assim, o dedão... Eu até tenho a sensação que o dedão... A gente vai mostrar mais vezes aqui o livro aqui durante a nossa transmissão. Mas isso assim, é só para marcar, já começa na capa brincando de alguma forma para deixar as coisas mais leves. Ele costuma dizer, uma das frases dele que eu gosto muito é evolução espiritual, né? Não é como trabalhar em uma mina de carvão, né? Não precisa ser, pelo menos, às vezes né? Infelizmente, às vezes escolhe, dependendo do caminho que a gente trilha. Que a consciência escolhe. Mas não é necessariamente, não é obrigatoriamente, né? Então você pode e deve, né, na medida do possível, se divertir um pouco no processo, né? A vida também tem espaço para isso. E ele, com a meditação, ele na primeira experiência dele, deram um mantra para ele entrou, ficou consciente, experimentou coisas e experimentou uma distorção de tempo muito grande, porque ele estava consciente, estava observando tudo, atento, que ele estava, né? E fica com aquela preocupação de estar sendo passado para trás de alguma forma, claro. Sempre né? tem essa Então está olhando, ressalva. Ele se entregou, fez da melhor forma possível e teve um êxito fantástico na primeira, que ele ficou lá, sei lá, 20, 30, 40 minutos e de repente o pessoal estava chamando para acabar. Ele falou, nossa, acho que eu dormi, né? Mas dormi não, não sei se ele achou não lembro exatamente, ele acho que achou que atraiu a atenção de alguém, alguma coisa. E o fato é que quando ele olhou, ele tinha aquela noção de tudo que ele tinha feito, né, nesse estado, e achado que tinha sido pouco tempo, e quando ele viu, tinha se passado 40 minutos. E aí ele falou, não, tem algo estranho aqui, né? Eu estava desperto, eu estava acordado, e assim, a noção de tempo é diferente. E aí mas ele se aprofundou nisso, e ele acabou descobrindo que ele conseguia fazer coisas no estado meditativo, que para ele eram extremamente úteis e de resultado prático aqui nesta realidade, que ele mexia com códigos de computador, numa época em que tinha que fazer perfuração de cartões. Nossa, nem lembra disso, denuncia a nossa idade aqui. Então, pois eu passei por isso, perfurei alguns também. E o que acontece? Você descobrir um erro num programa, se você estiver olhando o texto do programa, já é difícil. E você tem que lidar com cartões, identificar o cartão, tinha que mudar aquela linha de programa. O debug. É um processo, assim, só quem passou por isso que entende. E são duas coisas. Ele começou a fazer o seguinte, ele experimentando com isso, ele chegou rapidamente num ponto onde ele punha na tela mental dele, ele via o programa todo lá e solicitava que se destacasse em vermelho as linhas incorretas. E ele verificava quais eram as linhas que tinham problema, e ele voltava aqui, marcava, fazia a correção, alterava, e pumba, dava certo. E ele associou que essa melhora na performance profissional dele foi em função dessas experiências meditativas que ele tinha, e que, por sua vez, trouxe o olhar dele para entender o que é essa consciência, essas conexões e tudo isso mais. Foi o que disparou foi isso que deu em start. primeira instância. Mas assim, observe o seguinte, né? Ele, como físico, se ele tivesse feito algumas tentativas e não conseguido nada de prático, com aquilo ele teria abandonado, talvez mantido apenas pela questão do sono, ou sei lá o quê. Mas ele começou a extrair resultados diretos de trabalho. Ele vivia fazendo programação de computador, tinha montes de erros nas programações, como é normal, você debuga e até funcionar como você quer. E ele conseguia rapidamente, em vez de ficar lendo aquela listagem enorme, ele entrava em estado meditativo, punha na tela mental dele o programa e destacava ele com linhas vermelhas, vinha para cá e corrigia, e dava resultado. E ele foi ficando tão bom nisso
que as pessoas à volta dele no trabalho também começaram a trazer, na escola e depois no trabalho, a trazer os seus próprios programas para ele corrigir. E outra coisa, assim, quem entende um pouco de programação sabe que é difícil você corrigir o seu próprio programa. Dá trabalho encontrar os erros nessa sistemática de trabalho que existia antigamente. Agora, você corrigir o programa dos outros é praticamente impossível, porque você nem sabe qual é a lógica que está sendo usada. Mas ele puxava, com a intenção dele, o programa da pessoa e fazia o mesmo método. Punha na tela e marcava em vermelho as linhas. Ele solicitava, né? Ele nem sabia exatamente a quem que ele estava solicitando aquilo, mas ele demandava a linha, que fique vermelha a linha, sei lá como é que ele fazia, mas assim, que fique vermelha as linhas que contêm erros. Aí ele marcava, voltava, marcava e entregava para as pessoas, olha, as linhas erradas são essas. Os caras, a única coisa que surpreendeu ele nisso tudo, porque ele estava tendo resultado direto, e nem questionou isso, o resultado está vindo, estou comprovando, e as pessoas em volta estão comprovando. O que mais surpreendeu ele foi a falta de curiosidade das pessoas em entender o que raio ele estava fazendo. Que ninguém queria nem entender, né? Porque as pessoas começam a pensar que é místico, que é sei lá o quê, eu não sei o que elas pensam. Impressionante nisso, né? Como essa temática inteira ela é tão fascinante e supostamente deveria despertar uma curiosidade imensa de todos, e uma grande maioria tem um receio sobre isso, simplesmente. Bom, há uma frase que diz que assim, o homem não gosta do que não conhece, né? Exatamente. E o Tom não, ele atravessou tudo isso, mergulhou, aprendeu, mas essa experiência que você está falando, ela acaba, né, nos sugerindo uma coisa muito curiosa. No seu estado meditativo, seja lá a maneira como isso aconteceu, ele entrou em conexão com algo, nem que seja com ele próprio, que lhe deu melhor performance, lhe deu melhor instruções, seja lá o que for, e que no seu estado de vigília normal, ele conseguia fazer aquela aplicação. Você infere, ou ele infere, de que houve uma conexão com isso, e se houve, com o quê? Veja, isso a gente dá um salto mais para adiante, porque parte das conclusões dele, depois de muita experimentação, e eu quero dizer o seguinte, que ele fez experimentações diretas, repetidas vezes, até aceitar que algo era válido. Ele não aceita, como padrão dele de cientista, que algo é válido porque uma ocorrência aconteceu. Entendeu? Se ele fez uma experiência, se ele tivesse feito isso uma vez e deu certo, e depois nunca mais deu, ele não tiraria nenhuma conclusão disso. Mas isso ele fez centenas e milhares de vezes. Então ele sempre aplicou... É um pressuposto do método científico. Descartes está aí ele pega uma amostra razoável para poder concluir algo. Então não é porque alguém veio e disse para ele, porque sempre tem essa questão. Eu vi a sua conversa outro dia aqui no programa com o Jean. Com o Jean Valjean. E ele estava comentando isso, né? Porque ele tem essa postura cética que eu achei muito bacana, né? Que ele fala assim, olha, me falou, eu ouvi, mas e aí, né? Eu não sei o que é isso. E o Tom tem exatamente essa postura. Então, assim, ele tem contato, ele entra em contato, mas, assim, ele não usa isso para tirar a conclusão, nunca. Ele usa a experimentação. Que nem essa, ele faz, repete. Bom, exato. O que ele concluiu dessa primeira experimentação? Uma das coisas mais fundamentais que a gente vai ver no livro dele, que é com essa e várias outras, é que logo de cara já foi uma chocante. Se eu não consigo executar aqui coisas físicas que afetem esta realidade que eu estou experimentando, que para ele era extremamente real e tinha resultados práticos, mas lá, naquele estado, eu consigo puxar uma listagem, enxergá-la na minha mente, solicitar o destaque dos erros, fazer isso, voltar aqui, aquilo bate com a realidade, eu corrijo e o programa vai lá e funciona. Então, eu consigo, nesse estado, fazer coisas que afetam esta realidade, apesar de serem coisas subjetivas, mas é uma experiência direta da pessoa, e ele vê isso acontecendo dezenas e centenas de vezes. Então, o que acontece? Daqui eu não afeto para lá, de lá eu afeto para cá. Essa realidade é mais fundamental, então essa é derivada. Então, uma das frases que eu mais repito é essa, porque eu acho ela fundamental no entendimento da coisa toda, consciência é fundamental, né? Tudo mais é derivado. Nós, o que somos, que foi a sua pergunta original, e assim, desculpa dar a volta, Imagina, a ideia é essa. Né? Nós somos parte dessa consciência fundamental, que ela, em algum momento, no processo de evolução dela, partindo do zero, com um potencial enorme, ela chega no processo de evolução individual, de evolução dela, que é um único indivíduo, por assim dizer, né? Enorme, seja lá qual for o tamanho que tenha,
E ela, no processo, ela descobre, experimentando, que seria interessante individuar consciências a partir dela. Porque o que isso permite? Interação. Então você cria, individua uma parte de si e gera uma consciência consciente de si. Né? E aí você individua outra, individua outra, individua outra, e daqui a um pouco essas consciências estão interagindo entre elas e com a fonte. E isso permite muito mais crescimento de oportunidades, de possibilidades, de alternativas, de combinações. Né? E isso gera uma expansão do crescimento da consciência enorme em função das possibilidades que aparecem. Então, o que nós somos? Nós somos essas consciências individuadas. E nós estamos interagindo através de continuidade da evolução e andando zilhões de anos, talvez, este tipo de realidade é criada e nós estamos plugados através de avatares, aparentemente biológicos, né? Mas é uma realidade virtual imersiva, porque no final, com o que a consciência trabalha? Com informação. Então, existe consciência, seja o todo da consciência, ou as individuadas, que, aliás, estão mergulhadas na fonte e conectadas em rede. É como se fosse, vamos dizer, um computador conectado em rede no mundo inteiro. Né? Tem computadores, a gente se conecta a qualquer momento com qualquer um em qualquer lugar, né? Manda informação, recebe informação, digere aquilo, volta, retorna, interage, abre uma página na China, né? Manda traduzir automaticamente. Assim, a consciência, o que acontece? Ele também descobriu que a consciência, esse processo de evolução é um processo de evolução fractal da consciência. Essa consciência tem uma tendência a evoluir, a crescer de uma forma fractal, repetindo padrões úteis que ela vai aprendendo ao longo do caminho. Então, essa reprodução tecnológica que a gente faz aqui da internet, da conexão e da transmissão de informações, ela é como que quase um reflexo da realidade maior da consciência. Mário, quanto mais você fala, mais eu percebo sintonia com os fundamentos que a gente segue como magia aqui dentro da nossa egrégora. E tantas outras pessoas também acabam seguindo também, ainda que não deem esse nome, ou pelo menos não entendam dessa maneira. Mas a primeira coisa que surge, assim, o primeiro impacto que a gente tem, supostamente, a gente partindo do princípio que haja congruência de tudo isso que a gente está dizendo, é de que a nossa própria consciência, o meu eu particularizado, o seu e de todas as outras pessoas, seria algo avatárico, seria um avatar, seria um personagem de um personagem que foi criado para exercer uma determinada finalidade. Não vamos entrar aqui muito no mérito do que é a finalidade da vida, que ela já é tão doída para as pessoas, né? A gente já deixa a gente falar isso um pouco depois. Mas o segundo ponto que chama atenção é que essas consciências comungadas e trabalhando junto e operacionalizadas conseguem se alterar essa própria realidade a depender da sua observação, da sua vontade, da sua intenção, da forma como está enxergando. Isso tem muito a ver com os famosos experimentos de Schlumberger, agora me fugiu a palavra, gato, experiência do gato, O do observador. Schrödinger. Muito obrigado. Eu tenho uma tendência a falar como leio. Não, é verdade, é que assim, às vezes os nomes alemães eu tenho uma certa dificuldade com eles. Schrödinger, alguma Mas coisa. assim, a cada dia que passa, a gente vê mais físicos, particularmente os físicos quânticos, né? Tem um problema aqui, o que é física quântica e o que é mecânica quântica. Mas entendendo essa postura do observador como aquele que é capaz de, a depender conscientemente ou inconsciente, da forma como ele olha, a intenção que ele coloca, o que é observado passa a alterar as suas características. Isso já foi fartamente comprovado em nível subatômico, atômico, e o que a gente percebe no exercício do nosso trabalho com magia é que isso é literalmente feito na nossa realidade cotidiana, com coisas concretas. Alterar realidades desinteressantes que nós vivemos é uma situação possível, sim, de ser construída a depender do empenho desse tal de observador, que no nosso caso a gente chama de mago. Como é que você vê isso tudo, esse paralelismo com o trabalho do Tom e o que você mergulhou até hoje nesse sentido? Veja, eu comecei tudo isso de um ponto de vista extremamente cético, né? Porque eu, quando comecei, vamos dizer, eu venho de uma fonte de família
de origem católica, fui coroinha há muitos anos, né? Você não faz ideia de quantas vezes eu escuto isso aqui nas entrevistas. Todo mundo tem uma formação, né? Então, e aí eu me apaixonei, fui estudando, né? Esbarrei na física, me apaixonei já no colegial, né? Desde o primeiro ano, e comecei a adorar aquilo, porque aquilo, né, te dá uma sensação de poder, né? De compreensão. Você fala, não, eu sei porque aquela maçã está caindo, eu sei porque essa mesa não afunda no chão, né? Você começa a olhar a chuva, né? Está caindo a chuva, eu consigo entender o mecanismo, né? Evaporou, subiu, esfriou, caiu, né? E você começa a olhar para as coisas e assim, tem todo um lado mágico da compreensão de um mecanismo. E assim, e você começa a sair fora daquelas conversas assim, mas porque você tem que acreditar, porque eu estou te dizendo que é assim. Há uma frase É, da Igreja Católica que diz: esse é o mistério da fé. é, Não entre no é o mérito, é o famoso mistério da fé. dogma, É o né? dogma. E aí você começa a sair fora daquilo, você fala assim, aquilo começa a não fazer sentido. E eu passei a ser extremamente, eu sempre fui interessado também por ciência e por ficção científica, então sempre fui aberto para possibilidades, isso é uma coisa que me abriu bastante, mas eu via como possibilidades e assim, aquela história. Aliás, eu trouxe aquela frase que eu comentei para você, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e vamos citar aqui para ser preciso. Qualquer tecnologia suficientemente avançada seria indistinguível da magia. Arthur Clarke, que é um divulgador de ciência e escritor de ficção, um dos que eu admiro, junto com Isaac Asimov, é um dos principais. Mas é Eu acho assim, que cientista tem que ouvir tanto essa frase, rapaz. é, Eles passam batido por isso. Sabe, eles têm uma tendência de filtrar o que não lhes interessa. você sabe o que acontece dentro do nosso meio, né? Eu fiz uma questão danada quando eu comecei aqui na Egrégora, Escola de Magia e toda essa coisa, em não criar uma palavra nova para magia. Poderia, porque a magia é uma palavra carregada de ranço, de preconceitos, essa coisa toda, e tinha de tudo para inventar um nome novo para essa prática, né? Mas não, é o que é magia mesmo. Então, a maioria dos cientistas, a hora que vem essa palavra, a hora que ouve essa palavra, eles associam já isso a algo decrépito, antigo, passado, místico no seu pior sentido, né, e que não deve dar mais credibilidade. Parece que a palavra ela encerra uma tensão, né? E o nosso trabalho tem sido muito de ressignificar isso, e o que a gente tem compreendido, e aqui a gente também entra em atrito com místicos, esotéricos, famosos e tudo mais, é tirar a impressão de que isso é sagrado, de que isso é hermético, de que isso é. Não, é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, acontece com todas as pessoas, elas acreditem ou não, elas estão alterando a realidade com base na sua intenção. Parece que a nossa consciência realmente é muito poderosa. Segundo o Tom, ele É, acha a mesma coisa. e assim, a gente está fazendo isso o tempo todo, e assim, quando você faz de forma inadvertida, né, você provavelmente está, talvez, se prejudicando, porque está criando coisas que não te interessam, né? De certa forma, é por aí. Então, é mesmo, eu costumo dizer o seguinte, que My Big Tool, minha grande teoria de tudo, traz para você as regras do jogo, né? Assim, para você, de uma forma, usando a razão, compreender um pouco melhor e se aprofundar mais em você mesmo e validar isso, experimentar, né? E você parar de bater cabeça, quer dizer, imagina você sendo jogado no meio de um jogo de futebol que fosse, te jogam lá dentro, te dão uma camisa, te soltam lá e você não sabe o que é, nunca viu, né? Vai demorar algumas horas ou partidas, ou sei lá o que, até você dar cabeçada, fazer gol contra, fazer falta, até você descobrir quais são todas as regras que estão funcionando ali. E é isso que gera sofrimento, porque você vai gerando coisas para você, vai fazendo falta, vai tomando penalidade, vai tomando expulsão, né? A vida É uma não vem com manual, metáfora. né? É uma Não, grande não vem como sacanagem, né? manual. Pois é. Mas assim, eu encaro assim um pouco que é parte do processo você ir se levantando disso tudo, porque assim, e hoje em dia, numa época como a nossa, onde tem informação para todo lado, que pode ser útil, né, se bem analisada, bem aproveitada, bem experimentada. Mas sim, a consciência, então, a consciência é fundamental, esta criação, as pessoas usam muito essa palavra hoje de sou co-criador da realidade. Mas assim, sem uma compreensão real do que está falando, às vezes tentando acreditar nisso para poder interferir, né? A palavra é bonita, tem palavras Não, bonitas é da bonito. moda, né? Mas é assim, ela é perfeita, porque essa realidade é uma realidade interativa, né? Nós estamos aqui habitando essa realidade com várias outras consciências
aparentemente fisicamente presente em avatares, interagindo, eventualmente outras tentando influenciar de alguma forma, mas principalmente interagindo. E a consciência fonte ajudando, porque imagina, como é que você cria a realidade? Cria, todo santo dia à noite, quando dorme, você está criando a sua própria realidade no sonho. Ela é totalmente criada por você, em geral, existem outras modalidades, mas no sonho você pode criar tudo, o ambiente, as pessoas com quem você conversa, você às vezes está centralizado em um personagem, às vezes não está assistindo, eu já tive sonhos de vários tipos, mas, em geral, você está centrado num personagem, como sou aqui, que não necessariamente é este aqui, é um que você criou, e falando com outra pessoa, que é você mesmo, respondendo para você. Também já me aconteceu de, às vezes, num sonho, mudar de um personagem para o outro, né, e perceber bem isso aí, mas você está criando o que importa aqui, que eu estava querendo dizer é o seguinte: você é consciência, você tem holograficamente a mesma propriedade da fonte em menor escala. E você cria a realidade. Só que naquela realidade do sonho é totalmente, eventualmente, criada por você. Você faz o que quiser, voa, nada, mergulha, vai no espaço, sem roupa de astronauta, né? Você faz qualquer coisa, né? Porque você está criando, as regras ali são frouxas. Nesta realidade de coexistência, existe uma coerência maior das regras, porque elas são um tanto fixas para podermos interagir, né, de acordo com determinadas regras de funcionamento do jogo. Então, agora, o que está acontecendo aqui? Seja lá como que nós chegamos a este momento, neste momento, nós temos escolhas para fazer que foram geradas em função do histórico anterior. Chegamos aqui e temos escolhas. A gente pode continuar falando por 1 hora, 2, 3, 10, ou ir embora, ou parar para fazer uma interrupção para tomar uma água. Existem possibilidades. Eu não posso estar na Lua agora, né? Por mais que eu queira, e a gente se transportar com as mesas, cadeiras e tudo mais para lá. Não vamos. Mas tem coisas que eu posso fazer. Então, dentro dessa realidade. Pode falar, pode Perdão, falar. Tô aqui desculpa. com... Não, tá Não, bom. Dentro dessa realidade, a gente tem escolhas. E a gente atua a partir, estando mais ou menos conscientes disso, percebendo mais ou menos oportunidades de escolha, porque além das escolhas que existem agora, uma parte delas eu nem percebo por conta dos meus próprios filtros. Mas quando eu escolho alguma coisa e tomo uma decisão, colapso uma onda de uma decisão, resolvo fazer alguma coisa, por exemplo, me caso com alguém, né? Eu estou interagindo, vou afetar a vida desta pessoa, dos nossos parentes, dos vizinhos, dos amigos, dos colegas de trabalho, e essa decisão, eventualmente um dia vou ter filhos ou não vou ter filhos, eu vou brigar e vou me separar, então tudo tem possíveis desenrolares, né? E nós estamos interagindo e co-criando, ok? Aí a pessoa, mas isso é básico, né? Isso, a realidade material, sozinha por si já faria isso, ok, mas não é aí só que funciona isso, né? Eu tenho também, eu crio a minha própria realidade, através também da forma, sempre escolhas, né? Que opções eu escolho é uma, que opções eu percebo e dessas quais eu escolho. Outra é, que atitude eu tomo na interação com essas pessoas? Como é que eu te trato? Como é que eu trato o vizinho? Como é que eu trato o porteiro? Como é que eu trato as pessoas no trabalho, em casa, o cachorro? Né? Eu estou tendo uma atitude em tratar com essas pessoas. E a forma como eu aperto o botão dessas pessoas, que eu atiro pedras nela, uma forma mais negativa, eventual, ou numa forma mais positiva, que eu seja carinhoso, o que quer que seja que eu estou fazendo, vai gerar prováveis reações né, se eu tenho uma visão muito negativa da realidade, ninguém presta, ninguém é honesto, ninguém eu vai trato essas prestar, pessoas ninguém dessa vai ser forma honesto. e a realidade vai se confirmar para mim, as pessoas vão me ver de determinada forma como eu atuo e vão reagir de acordo com isso, com seus programas às vezes automáticos, não estarem também muito conscientes, e você está criando, aí você chega no ambiente, todo dia você vai lá no trabalho, atira pedra em todos os colegas, exagerando, e aí todo dia você chega lá, a primeira coisa que eles fazem antes que você comece a tirar é atirar já pedras em você. Uma frase que é muito comentada no universo místico, né, de forma geral, que é o universo conspira a seu favor. Eu sempre achei interessante que isso é uma forma romanceada de enxergar a coisa, porque eu acho que o universo ele sempre respeita as suas decisões e fortalece isso. Parece que no seu exemplo aí da pessoa que vê todo mundo desonesto e tudo mais, esse retorno é simplesmente uma reafirmação daquilo que ele próprio acredita que seja. Você falou três coisas muito interessantes aqui, que me chamou bastante atenção, a gente vai perguntar um pouquinho disso. Lá atrás você falou assim que isso faz parte do processo.
pressupõe-se que exista um processo, e de que há uma lógica, há uma meta, há um porquê das coisas. Você também citou a fonte, o que sugere aqui que haja uma inteligência maior, uma unidade de inteligência maior, aonde todos estaríamos vinculados com aquilo lá. E a terceira coisa, que com certeza tem muito a ver com o que a gente faz na magia também, que é a função do colapso de onda, que você comentou, que é um pressuposto de física. A gente vai falar das três coisas aí. Mas começando aqui pelo processo, há um sentido, então, para as coisas? Sim, e só comentando uma coisa, depois a gente continua nela, mas assim, eu estava falando de três coisas: escolhas, atitudes, criando realidade, e intenção, vontade, do ser que você é, né? Não da ilusão do que você pensa ser. Quanto mais iludido você está, mais dissociado você está do seu poder de vontade, de intenção. Não Mas a sua esquece da gente falar intenção... disso um pouco mais para frente, tá? O conceito de ser estar que a gente bateu bastante com Mas isso. então, criar a realidade, a gente cocria aqui neste ambiente. Num ambiente isolado seu, você cria 100%. Num ambiente coletivo, você cocria, porque todos contribuem. E a fonte coordena para que a coisa faça sentido, né? E vá na direção geral da somatória das vontades de todo mundo, mais para cá ou mais para lá. Bom, então tem uma coordenação. Então isso é a criação da realidade, ok? Então é só que eu queria mencionar que eram três formas. A grosso modo, você pode subdividir isso em outras formas, mas assim, a grosso modo são três formas. Então, voltando, me perdoe, se você tinha me apontado outra direção e eu não quis perder a questão Não tem problema nenhum. Foi bem importante aí você fazer esse destaque, né? Tá. Nesses pontos. A questão, uma das três questões que eu tinha te do comentado propósito. Propósito, né? Tá. Porque se existe um processo, se faz parte do processo, né? Uhum. Esse nosso evolução, caminhar, é porque pressupõe-se que exista um propósito para que tudo isso aconteça. Esse destrambelho que a gente vive realmente tem alguma coisa que justifique isso? Veja, assim, desse ponto de vista de My Big Tool, dessa forma de ver, assim, você fica muito empoderado, né? Isso é a notícia boa. E a notícia ruim é que você fica muito responsável por aquilo que você fez com o empoderamento que você obteve, né? Então, assim, se você começa a compreender que você está interagindo e colaborando nessa criação e fazendo as escolhas, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: o que eu sou hoje, né? Em função de todas as experiências que eu vivi, como é que eu vivi essas experiências? Fazendo escolhas. O que eu faço o tempo todo? Escolhas. Situações se apresentam e eu faço escolhas. Se eu estiver atento, se eu estiver consciente, se eu estiver perceptivo, né, se eu não estiver iludido e no automatismo, que é aonde a maior parte das pessoas, em geral, está, né? Iludido, que é o personagem, e engolindo goela abaixo as coisas que acha que estão vindo forçadas, indo atrás de propostas de marketing, eventualmente, que estão apenas lá para vender coisas, né? Assim, você está iludido e indo no caminho, né? Então, caminho de Maia. Agora, assim, quanto mais consciente você está, mais centrado no ser que você é, mais conectado com o eventual propósito que você realmente tem. Então, o que acontece? Vamos voltar para os dois princípios básicos, que foi bom que a gente citou. Existe uma consciência fundamental, existe uma pressão, de alguma forma, se pudermos chamar assim, para que essa consciência evolua. Da mesma forma que para toda a vida, que é o reflexo sinônimo de consciência aqui na Terra biológico, ela busca crescer, busca evoluir, busca se expandir, busca experimentar novos nichos. É o que toda a evolução está fazendo. E é um reflexo da fonte. A fonte está procurando melhorar. Então, como é que a fonte começou? Então, de onde para onde? Então, qual é o norte? A fonte começou vazia. E ela começou descobrindo que ela, na sua imensidão, ela podia vamos dizer, desenvolver mini fragmentos nela. E eu costumo associar isso assim, acho que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Imagina que essa fonte imensa é como se fosse um lençol gigantesco, que está lá paradão, vazio, de informação, de movimento, de ação, com potencial para muita coisa. E aí ela percebe que ela tem uma trama e que cada ponto dessa trama, isso é uma figura que eu estou dando, porque para mim ela facilita, espero que facilite para todos. E aí você
verifica que é uma forma pitoresca de descrever a teoria. Segundo o que você fala, isso tem mais sintonia com o que a gente faz com magia. É assim, a tendência... Isso a gente chama de ondas vibratórias dessa tela. Assim, eu tenho a sensação, para mim hoje, depois de ter estudado muita coisa, depois que eu descobri o tamanho da minha ignorância e levei um susto, e eu comecei a estudar o que realmente importava, grande frase. Eu comecei a perceber que... E comecei a compreender mais das coisas, comecei a compreender aquilo que eu te falei que eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade com essas linguagens mais místicas, mais antigas, Kybalion, sei lá, né? E essas coisas eram, né? Eu tinha muita dificuldade para isso. Livros sensacionais, mas venhamos e convenhamos, é um exercício, Não, né? Mas principalmente para uma pessoa menos intuitiva e mais racional, que foi o ponto de vista que eu adotei, que eu me desenvolvi. E aí, o que acontece? Hoje, com menos ignorância, eu consigo ter mais facilidade em entender. E o que eu vejo? Né? Eu vejo o seguinte, que se todos estão olhando para uma mesma verdade, ou pelo menos uma parte dela, né, e estão captando alguma coisa dela, estão descrevendo em diversas épocas da história humana, com metáforas diferentes, com linguagens, com culturas diferentes, cada um está fazendo o melhor que pode com aquilo que tem para descrever o que está vendo, e que geralmente é algo que está longe das palavras. Né? Então ele está trazendo para as palavras que ele tem ali. E às vezes de 10 mil anos atrás, de 5 mil, de 1.000 anos, de 2.000, de 500 anos, de 100 anos, de 50 anos. Olha, hoje uma diferença de 50 anos, assim, metade, a maior parte das coisas que a gente usa hoje não existia 50 anos atrás. Né? Sim. Então, as metáforas de hoje, já 50 anos atrás, não fariam muito sentido. Né? Então, assim, agora, quando as pessoas estão olhando para uma mesma verdade e descrevendo, se você extrair toda essa questão da formatação diferente e se conectar com o que ela está dizendo, a tendência é que seja muito parecida. Se fizer sentido. Se não fizer sentido, talvez não estivessem vendo a mesma coisa, ou talvez alguém não estivesse vendo nada e está, né, tá imaginando, não sei. Mas assim, para mim hoje por isso que as coisas batem. Né? Você vai pegar um Kybalion, né, em cima é como embaixo. Ia te falar justamente esse pedaço. Essa frase, quando ela bateu para mim, eu comecei a olhar, porque assim, assim no em cima como no embaixo. Nesse estudo de metafísica que eu estava fazendo, né, de filosofia, de consciência, de tudo, né, numa escola que eu ainda frequento hoje, Núcleo de Desenvolvimento Humano aqui no campus não, pouco importa, São Paulo. E isso foi citado, né? E eu estava no meio de descobrir a minha ignorância, então começaram a citar coisas, tudo que citava, eu ia lá, né, com aquela ansiedade para recuperar o tempo perdido, né? Porque o ego falou para mim, 50 anos, você era ignorante pra caramba, não sabe nada, não olhou nada. Nossa, olha o tamanho do prejuízo. Depois a gente acaba entendendo que toda essa vida me preparou para chegar nesse ponto, mas voltando ao fio da meada, quando se fez também um dia, eu fui lá olhar a tal das frases da Tábua de Esmeralda, do Hermes Trismegisto, e fui olhar, né? Porque assim, o meu eu anterior de 10 anos antes jogava isso fora e passava e pisava, pisava nisso facilmente. Né? Eu era do materialismo científico, com alguma surpresa de por que tudo é tão lindo e maravilhoso, deve ter algo por trás, mas eu nem me arrisco a dizer o que é. Era o máximo que eu admitia. Mas assim, o dia que isso assim, você vai reduzindo a sua ignorância e as coisas começam a fazer sentido para você. E eu olhei e falei assim, nossa, mas associando com a física materialista, com a realidade, eu vou para baixo no mundo quântico e as partículas vão se espalhando, quer dizer, não existe um bloco de matéria fundamental, existe o átomo, não é um átomo, é núcleo e elétron. Aí o núcleo não é núcleo, é próton e nêutron. Aí não sei o que, é gluon, é muon, é não sei o que, espalha. Nível de subpartícula. E assim, é um vazio imenso, tanto que as coisas não fossem supostamente os campos, mas na verdade a regra do jogo, minha mão, um dedo passaria pelo outro, tudo é espaço vazio aqui. Então você vai para baixo, tudo é espaço vazio. E você vai para cima, você começa a crescer. A matéria não compõe nem 5% a suposta matéria, não compõe nem 5% da realidade, sei lá quanto. Né? A ciência, as pessoas pensam, isso é outra surpresa. A ciência sabe tudo já, quase que há para saber, né? Aquela sensação que dá a ciência é brava, né? Sabe quais são... Eu achava a mesma coisa em 1900, né? Então, tem uma frase fantástica de um cientista que disse que já quase... Alguém falou que ia ser físico, mas tem certeza que você vai ser físico? Essa pessoa falou, não lembro quem foi. Você
Não tem mais nada para Tem descobrir. mais nada para O se Newton descobrir. já descobriu quase tudo. Falta uma firula aqui, outra ali. Não sabe, tem certeza que você vai gastar sua energia nesse ramo? Venhamos e convenhamos, né? Com o Hawking, com a sua teoria de tudo, e com o Tom, a minha teoria de tudo, a impressão que o meio científico tem, ainda que seja os mais inovadores e pensadores grandes, é essa sensação de que a ciência já chegou nas praias aqui do absoluto, o que a gente sabe que com certeza está muito longe. Eu sou um grande defensor da ideia que nós sejamos colecionadores de incertezas, né? Que me parece que isso deveria nortear o meio científico, mas não é isso que Infelizmente, acontece. O Tom Campbell, deixa eu falar um pouquinho aqui da pessoa dele, da vida dele. Uhum. A gente tem que prestigiar as pessoas que colocam a energia em cima dessas coisas, porque eu tenho convicção que ele apanhou e apanha muito ainda no meio acadêmico por conta das suas observações. Imagina se fossem certezas, né? Dentro desse caminhar, isso realmente aconteceu? Ele teve Veja, esse antagonismo dentro do seu olha, meio? é assim, né? O cara adotando, como ele fez, uma posição isenta, né, cética, de experimentar para chegar às conclusões, né? E chegar às conclusões, e você meio que chegou com aquela sensação de que você está com a chave que vai dar a partida em tudo, né? Vai começar a ter um entendimento melhor das coisas. E eu tenho certeza que, assim, no primeiro momento ele deve ter conversado com outros, coisas e tal, mas assim, eu nem posso, porque assim, nunca fiz perguntas assim. Meu interesse a essa altura em compreender o funcionamento das coisas, as regras do jogo, entender melhor a mim mesmo, saber diminuir a minha ignorância, assim, isso acaba sendo uma curiosidade que assim, eu acabei Paralela? não indo atrás de ir mais a fundo, mas ele, sim, claro. Só que ele, assim, o que ele lançou? Quando ele lançou esses livros, a ideia já foi lançá-los para as pessoas, né? Agora, o meio acadêmico, se tivesse um mínimo de abertura, de mente aberta mesmo, pelo menos analisaria antes de descartar uma coisa que faz sentido. Olha, faz sentido, faz teste, experimenta, vai ver você, né? Mas assim, existe aquela ojeriza. Agora, toda grande mente que chegou com qualquer novidade, inclusive de física hard, materialista, como o próprio Einstein, que é o maior expoente, o Einstein foi crucificado no início da carreira. As pessoas riam dele pelas costas, faziam piadas, achavam que ele era maluco, que não tinha cabimento, que ele nem merecia estar ali no meio deles. Até o dia que uma das previsões dele que eu estava te falando, aquelas previsões que o seu modelo faz, trazem evidências a favor. Tinha um cara que olhou para a ideia dele, um cara falou, isso parece ter fundamento, e se dispôs a ser um cara prático, meio que engenheiro, é outro físico, acho que inglês, e ele se propôs, eu não vou lembrar o nome dele Trazendo o campo agora, das evidências. ele se propôs a ir atrás de uma que era assim, na época era o que dava para fazer. Ele previu que, pela teoria da relatividade, a massa faria uma atração gravitacional que desviaria até um raio de luz, que naquela época o raio de luz não se desviava, ele andava em linha reta forever e pronto, era a teoria deles. Era uma onda, na verdade, e não tinha nenhum componente material, e onde que a gravidade vai afetar a luz? E aí, qual foi o experimento? O Sol, durante um eclipse, ele passa na frente, né, está se deslocando e passa na frente de estrelas, lá no fundo. E você sabe que a estrela se desloca em determinada velocidade e direção, então você consegue prever a partir do momento que ela sumiu, que hora que ela deveria aparecer do outro lado. Porque está tudo se movimentando em velocidade constante, por assim dizer. E aí ela deveria aparecer tal hora do outro lado. Só que o que acontece? Ela aparece antes. Por quê? Porque ela está atrás do Sol, mas a primeira luz que chega a você, ela dá a volta no Sol, desvia e vem para você. Essa curva. Então você vê uma estrela curva que está atrás do Sol. Então ela chega para você antes da hora. Que se você bloqueia e desbloqueia, é direto aqui, porque nós não temos massa suficiente para desviar a luz. Mas o Sol tem. Então você vê estrelas que estão atrás. E o que ele fez? Os primeiros experimentos, ele foi em vários lugares da Terra tentando, mas chegava lá, tinha nublado e não conseguia ver o eclipse, não conseguia. Até que ele conseguiu um, que eu acho que foi na África do Sul. Ele foi até a África do Sul, porque ia ser um eclipse ideal lá, e ele mediu, e assim, estava com nuvem, mas na hora da medição, a nuvem se abriu e ele conseguiu medir. E aí
O resto é Foi história. quando o Einstein explodiu. Você sabe que esse é um problema recorrente dentro do universo acadêmico-científico, mesmo prático, que a diferença do modelo científico, modelo teórico, e o modelo prático. Então, quando você teoriza uma possibilidade, um pressuposto científico, há necessidade da implementação daquele método, e aí vem as urgências, as importâncias, as prioridades, e o que faz com que demore a implementação disso, se é que algum dia alguém vai colocar o olhar para aquilo. O que chama muito a atenção é que, no meio desse tempo, como grandes mentes são ridicularizadas simplesmente porque ela tem uma teoria prática, e note bem, não é uma viagem não, ela tem um modelo matemático que foi criado para aquilo, e o simples fato de não haver tempo, espaço, intenção, vontade, Num grupo ela vira ridicularizada. num grupo que deveria ser, né? Você supõe que cientistas são pessoas de mente aberta que estão dispostas a pesquisar a realidade para descobrir o funcionamento dela. Não, eles estão ali, como qualquer outro grupo de seres humanos, cheio de dogmas, e eles querem manter o status quo do paradigma atual. Entendeu? Porque ele vive daquilo. E Sim. ele está acostumado com aquilo, ele tem apego e tem medo do desconhecido. E tem medo de ficar, assim, todas as abóboras que ele eventualmente falou com base naquele paradigma, se aquele paradigma desmancha, ele fica numa situação difícil de ter falado tudo aquilo. Ele não vê que aquilo, olha, aquilo não é que era errado, era o paradigma anterior, era o paradigma do Newton. O Newton fez um trabalho fantástico, só que o mundo se comporta no nível que a gente percebe conforme ele diz, mas no mundo micro se comporta de outra forma e no mundo macro se comporta de outra forma. E ele não analisou isso. Dentro do paradigma dele, para o nosso dia a dia, as teorias dele continuam boas. Há uma frase de um poeta que diz assim: enquanto eu era criança, eu me comportava como criança, agora que eu sou homem, me comporto como homem. Isso era uma declaração dele de que, assim, olha, o ponto de vista que eu tinha infantilizado, ele não era ruim, ele só era infantil, era o meu momento que eu vivenciava. É impressionante como no meio científico há esse compromisso com o erro. Né? Está se percebendo que a coisa não tem mais fundamento, foi feito. Os físicos quânticos eles apanham ainda muito por conta da cadeira acadêmica que o sujeito euclidiano tem, e que, se por acaso que você estiver falando tiver congruência, eu perco meu chão. Então não é uma Ele postura perde o de chão, cientista, o né? financiamento, os Financia seguidores, tudo. os bajuladores, ele perde tudo, a cadeia Aí a pergunta alimentar. que fica Newton perdeu? Einstein perderá um dia? Galileu, por conta do que. Não. Não, Então, na assim, visão de médio e longo prazo, não. claro que não. Absolutamente. Então, assim, não há. Isso seria um comportamento normal que nós perceberíamos para pessoas do cotidiano. Mas é um pressuposto de ciência que isso não deva ter. Então, aquele que se propõe a ser cientista, e essa postura ela é incongruente com o que ele diz que exerce. Há uma pessoa Ele não que está lá para vender uma ideia do jeito que ele acha que é. Ele está lá para trazer evidências de como a verdade funciona. Exatamente. A gente passou e passa nesse período que a gente está tendo aqui muito sobre essa percepção Hoje em equivocada dia... do que seja ciência. Começa por aí, né? O Dr. Dean Radin, que é uma pessoa que estudou, olha só essa história. O Dr. Dean, ele é da Universidade de Stanford, ele estudou durante 40 anos magia. 40 anos. Paranormalidade, todos os efeitos disso, tal. Ele tem até um livro que eu sempre recomendo, que é o Magia Real. Um dia desse a gente consegue trazer ele para cá para uma entrevista. E ele apanhou demais do meio acadêmico por causa disso. Tem estudos que não acabam mais, tem fundamentos, modelos, está lá em Stanford, essa coisa toda, e mesmo assim os seus colegas, vamos colocar dessa maneira. Trato como um pária. Não, eles falam assim: isso que você está fazendo, isso que você escreveu, as pesquisas todas que você disse que está fazendo, isso não existe. É uma negação, é um estado de dogma religioso, como eu nunca vi em muitos religiosos. O Tom costuma dizer que a religião é a igreja, a maior igreja atual, e que os cientistas são os. Como é que chama?
os líderes dessa igreja, né, que ele tem um nome específico que eu não vou lembrar agora, mas assim, é um nome comum, mas digo, eu não lembro a palavra exatamente que ele usa. Sacerdotes, Os grandes sacerdotes, high priests, high é que eu priests. tenho que lembrar o original Em ainda. inglês pra gente. Os high priests da igreja da ciência hoje. Então, essa igreja da ciência se baseia em vários dogmas, e assim, eu fico assim, como eu sempre fui um curioso, um estudioso, interessado, né, em ciência, em física, e você leva um susto. Quando eu levei um dia um susto, quando eu descobri a minha ignorância sobre o tamanho da realidade, sobre o que ela envolvia, né, e coisas que podemos chamar de mágicas, né, mas assim, você não cessa de se surpreender, né? Nunca, né? Porque assim, você tem vários pressupostos que vão ficando pelo caminho. Um é que a ciência já descobriu quase tudo que há para descobrir, porque é maravilha, eu sei como quase tudo funciona, né? Olha, tudo que eu vejo aqui, eu mais ou menos explico. Isso é tão patético que é engraçado, sabe? Não Quando a é. gente escuta isso da boca de alguém. Mas é a verdade. E assim, é o que eu te falo, quando você descobre, é um choque. E uma das coisas que eu levei um choque, sei lá, talvez 1 ano, 2 atrás, né? A sua ignorância é infindável. Então você continua levando choques, ainda que amenizados. Mas assim, eu descobri que, sei lá, há uns 5, 10 anos atrás, a revista Science, que é um grande nome, né, de divulgação científica, ela fez em homenagem aos 125 anos da existência dela, ela preparou um material levantando quais eram as maiores questões não respondidas da humanidade. Ela consultou muitas pessoas, tudo mais, cientistas, e elencou e colocou uma ordem de priorização daquilo que era mais grave, o mais importante, né, até o menos importante, de coisas que a ciência desconhecia naqueles momentos e continua, a maior parte delas, desconhecida até hoje. E aí eu nem quis ver a lista toda, porque assim, ela começa a ficar... Assim, quando você olha a primeira, é assim, a pergunta é, do que é feito o universo? Ela, há 10 ou 15 anos atrás, quando a reportagem saiu, a ciência ignorava. E ela continua ignorando até hoje, né? Porque o que acontece? Pelos cálculos materialistas do dogma atual, a matéria não dá 5% Do que da existe? realidade. A realidade, para existir, funcionar como funciona, ela precisaria ter muito mais matéria que não é encontrada em lugar nenhum. Aí o que ele faz para tampar o buraco? Cria a energia escura e a matéria escura. O que é isso? Eles não sabem, são nomes que eles deram para coisas que eles não sabem, mas que eles acham que deve existir, porque senão a realidade não poderia existir. Então é assim que a ciência está. Isso é só para falar qual é a segunda pergunta. Então ele não sabe do que é constituído a realidade, ou seja, não sabe do que é constituída a matéria, porque a matéria é supostamente o que constitui a realidade, e ele não achou. Aí a segunda pergunta ele põe assim: qual a fonte biológica da consciência? Nós vamos aproveitar essa segunda pergunta para a gente iniciar a parte 2 da nossa entrevista aqui. A gente já está, não parece, mas a gente está com mais de 1 hora aqui já de gravação. Então eu convido todos vocês aqui a continuarem na parte 2 aqui desse nosso programa aqui com o Mário Jorge, falando aqui de consciência do Tom Campbell. Aproveita esse momento, dá like aqui no vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal, tudo aquilo que você já sabe que a gente aqui no YouTube está precisando, tá bom? A gente vai continuar essa segunda parte, vamos fazer um break aqui agora, e que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.